Olá, seres humanos, ou não, que assistem esse canal. Hoje vamos descobrir qual é a estratégia de Satã para se infiltrar nas igrejas. Você não quer ir para a igreja evangélica, mas o demônio quer. E não é só isso, ele tem estratégias de como entrar lá dentro, adentrar ao reino das portas dos reinos de Deus. E se você não sabe como fazer isso, não se preocupe. Hoje nós vamos assistir um vídeo de um ex-satanista explicando qual é a estratégia do demônio para adentrar a igreja. Eu me envolvi com engano, me envolvi com satanismo. Comecei já aos 17 anos de idade a ser aliciado pela automagia, pelo satanismo. Acabei ingressando oficialmente. O satanismo já é o caminho errado que alicia pessoas para essa religião. 18 anos e fiquei até os 25 anos ali servindo ao diabo. Que tipo de denominação a gente podia usar? O irmão era um bruxo, um mago? Se é que tem diferença? Eu diria um satanista. Hoje eles se intitulam... Bruxo, mago e satanista são coisas completamente diferentes, tá bom? O mago pode ser cristão, o satanista não pode, e o bruxo pode. Existem pessoas que dizem que na bruxaria você não pode ser cristão de nenhuma forma, porque é completamente contrário uma coisa da outra, mas eu acredito que não, porque as práticas da bruxaria são magias completamente relativas e adaptáveis a qualquer realidade, então você pode muito bem ser um cristão, sabe, do nível panteísta, que acredita em Cristo e em diversas outras realidades e ainda pratica bruxaria. Perfeitamente possível. Com um termo, eles usam uma terminologia própria hoje, que eles usam, se autodenominam um grupo chamado Irmandade. Né? É um grupo, uma organização mundial, tem braços em várias seitas, em vários segmentos da nossa sociedade mundial, e tem como objetivo principal, central, preparar o cenário global para a vinda do recebimento do anticristo. Como é que eles fazem isso? Bom, eles vão utilizar vários subterfúgios para isso. Existem a Disney, a Globo e a maçonaria. Várias ferramentas para isso. Primeiro, eles vão ter que se preocupar com a igreja, porque a igreja tem um poder dado por Deus de oferecer resistência ao diabo. Então, para isso, eles vão contaminar a igreja, exatamente como a Bíblia diz, os lobos entrariam no nosso meio. Eu acho que a igreja não precisa da ajuda de nenhum satanista para ser contaminada. Os lobos entrariam disfarçados de ovelhas, espalhariam em nosso meio doutrina de demônios e fariam até mesmo sinais e prodígios para enganar até, se possível, os eleitos. Então, imagina, a igreja ela é comparada ao corpo. Vamos imaginar o nosso corpo físico aqui. Nosso corpo ele tem um sistema imunológico, ele vai ser o responsável pelo sistema de defesa do corpo. Se esse sistema de defesa ele baixa, sua resistência baixa, vai entrar um vírus, uma contaminação. Então, esse tipo de contaminação está entrando no corpo de Cristo. E estão havendo aí, está havendo erupções dessas manifestações no nosso meio. Nós estamos vendo aí o corpo de Cristo doente, muitas vezes. Eu acho que se existe algum tipo de doença no corpo de Cristo, se existe algum tipo de pecado ou coisas ruins no meio dos evangélicos, dos cristãos, não tem a ver com satanistas ou magos ou bruxas, muito pelo contrário, tem a ver com o próprio ser humano e a forma como a gente se comporta na sociedade. Porque se você parar pra pensar, existe gente que erra, que é ruim, que é má, em todos os lugares. Então, quando você tem uma igreja, uma denominação, uma religião, obviamente dentro dessa religião vão ter pessoas ruins lá dentro, sabe? Independente das outras religiões. Sempre vai ter gente má, gente ruim, gente filha da puta, em todos os lugares. Espírita, cristão, evangélico, cristão e evangélico são as mesmas coisas. Bruxaria, satanismo, os magos de não sei o que. Sei lá, você é hinduísta, você é budista, não importa a sua religião, não importa se você é de esquerda ou de direita, se você ama o Lula ou se você ama o Bolsonaro. Vai ter gente filha da puta em todos os lugares. Tem gente ruim, gente má em todos os lugares. E isso não é culpa dos outros, é culpa de nós mesmos. Todas as pessoas, particularmente falando, se a gente for pegar um indivíduo, ele por si só tem o lado bom e o lado ruim. Qualquer ser humano. Imagina isso numa escala muito maior dentro de uma igreja, tendo em vista como um corpo, sabe? Vai ter gente que é muito mais filha da puta do que outros, óbvio, mas no final todo mundo é, entendeu? Todo mundo é mal em algum nível. Então, acho estranho ele colocar a culpa disso nos satanistas. A igreja tem pastor lá mentindo, falando que não sei o que, e tem falsos profetas, e a culpa são dos satanistas que estão infectando a nossa igreja. Eu não sei se ele quis dizer que a culpa é só dos satanistas, né? Mas eu acho que não tem nada a ver, na minha opinião, tem gente ruim em todos os lugares. Às vezes dividido, muitas vezes ensoberbecido, entrando mentira, corrupção. O irmão pode dar, por exemplo, um exemplo concreto de algum tipo de atitude assim, satanista, estratégica desse grupo dentro da igreja? A atitude, existem dezenas de métodos, né, para neutralizar a igreja, neutralizar ministérios. Eu vou procurar sumariar e vou me ater ao mais utilizado. Existem várias estratégias para isso, até o mais utilizado. Primeiro, é claro, vai ser envenenar o corpo de Cristo com uma contaminação. Eu vou desmembrar essa contaminação para ficar mais claro. E o pior seria matar o corpo de Cristo, ou seja, matar ministérios. A noiva não vai ser abatida, mas ministérios vão ser destruídos e muitos, infelizmente, vão ser deixados. Olha só, para quem não sabe, noiva
é como é chamado a própria igreja. O local onde os evangélicos se reúnem para fazer o culto, os católicos, se chama templo. Aquilo que as pessoas chamam de igreja, na verdade é o templo, e a igreja em si são as pessoas. E a igreja, sendo as pessoas, também são chamadas de noiva, como se Cristo fosse o noivo e a igreja fosse a noiva. Ministérios são as tribos, são as coisas que compõem a igreja. Então ali tem o louvor, tem a pregação, tem o teatro, tem a dança, tem não sei o que, tem o grupo das crianças, e isso são ministérios, tá? Louvor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Deixados para trás. Então o que acontece? Isso mesmo, eu sou um dicionário de crente ambulante. A principal estratégia é divisão. Satanás sabe que uma igreja dividida não vai prevalecer. Casa dividida não prevalece. Então como é que ele vai utilizar a estratégia de divisão? O satanista se infiltra na igreja, vai procurar de forma principal, vai colocar como sua ênfase do objetivo cargos de liderança, mas não uma liderança como sendo um líder da igreja, do ministério. Vai procurar lideranças menores. É mais fácil você enganar um grupo. Porque o líder da igreja e do ministério está safe, porque normalmente é o pastor, e o pastor é que sabe das coisas. As outras pessoas não sabem. Você lê a Bíblia, mas você não sabe, porque você não tem Deus tanto quanto o pastor tem, então ele sabe mais, entendeu? E ele não está suscetível aos erros, à influência de Satanás. O cara é... Um grupo de 8, 10 pessoas que enganar 300, 400. Então ele se infiltra numa célula, numa reunião de oração, num grupo menor. Ali ele pega a entidade, cada satanista ele está ligado a algumas entidades. Então no meu caso eu tinha um tal do Abraxas lá, que dizia que era o meu guardião, né? Quer dizer, a imagem que eles procuravam passar para mim através... Abraxas. Realmente é uma... Cara, eu não sei muito sobre ele, mas eu já ouvi falar sobre ele. E eu sei que ele é um tipo de entidade satânica, alguma coisa assim. Eu posso pesquisar depois melhor, falar pra vocês. Posso fazer só um vídeo sobre ele, se vocês quiserem. Eu só ouvi falar, não conheço muito. Do engano. Então você entra ali, a entidade te aponta quem você pode atacar com feitiço e quem não pode. Então o feitiço ele vai encontrar, maldição encontra pouso, quando existe um ponto de contato, que é o pecado, a legalidade. Satanás é um ser legal. Isso eu concordo. Quando alguém vai fazer um tipo de feitiço, seja pro bem ou pro mal, tem que ter algum tipo de, eu não sei, ligação, sabe? Eu acho que se alguém faz uma coisa ruim pra você e você não vibra naquela mesma frequência, não tá muito ligado àquele tipo de coisa, acaba voltando pra pessoa, sabe? Acho que mesmo que alguém insista muito em te fazer feitiços bons pra melhorar a sua vida e você não vibra nessa frequência, você acaba não recebendo aquela coisa boa, porque você não age como uma pessoa boa. Eu acho que faz bastante sentido. Cachorro faz bastante sentido o que ele disse. Ele precisa de um elo para tocar na sua vida. E ele começa a espalhar boatos. Vai dizer, olha, sabe uma coisa? Vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, um grupo pequeno. Olha, o pastor da nossa igreja, Deus está me revelando agora, o pastor da nossa igreja está adulterando a esposa. O pastor da nossa igreja é satanista. Olha, o nosso líder está desviando o dinheiro da igreja, mas não contem isso para ninguém, né? Não falem para ninguém. Se você é um membro da igreja, um líder de célula, não sei o quê, e você vê que o pastor tá desviando dinheiro da igreja, que você tá dando dízimo e o pastor não trabalha, mas ele tá gastando, tá aparecendo com uma Hilux com um relógio enorme de ouro e fala, esse pastor tá desviando dinheiro. Não é que ele esteja desviando dinheiro, é que Satanás está colocando isso no seu coração e no coração desse pobre ser humano para corromper a igreja, porque o pastor não desvia dinheiro, o pastor não, entendeu? Ele pega o dinheiro e faz o que a Bíblia diz para fazer, que é tanto investir nas pessoas, no templo, quanto doar pros que mais necessitam, né? Que a Bíblia fala, dai o dízimos e ofertas aos órfãos e viúvas, e é isso que todos os pastores fazem. Se você fala que eles não fazem isso, é porque você tá endemoniado, desculpa, mas o demônio está te influenciando. Ninguém, vamos apenas orar. E olha, a língua é uma coisa tão pequenininha, mas dura de dominar, né? E rapidamente isso se alastra. E quando se alastra, promove divisão. A fofoca no coletivo promove divisão. Por isso que Deus abomina quem semeia contenda entre irmãos. Agora, eu concordo. Eu acho que se você pensa que alguém está fazendo alguma coisa errada, eu acho que é mais interessante você confrontar diretamente a pessoa do que ficar espalhando achismo ou sei lá o que para outras pessoas. Fofoca realmente é uma coisa muito, né, muito pai, assim. Fofoca é cringe, tá? E eu acho que seria interessante você ir conversar diretamente com essa pessoa do que ficar falando mal pelas costas ou coisa assim. Mas quando se trata de uma figura pública, o pastor é quase uma figura pública ali na igreja. Né? Pastor, político, não sei o que, eu acho que às vezes um exposed é bom. Só tem uma maneira de reverter, pedir perdão para Deus e humildade, pedir perdão ao homem ali, né? Se você falar que o pastor tá roubando dinheiro, não esqueça de pedir perdão para Deus por dizer isso, hein? Depois peça perdão pro pastor. Né? Diz que ele é como o leão, ele não é o leão, né? Mas ele se assemelha ao leão. O leão é um símbolo de poder. Queremos lembrar também que Satanás enganou até mesmo os anjos.
Sim. Né? Arrastou a terça parte dos anjos. Então ele tem um poder de... A Bíblia não fala nada sobre isso, que Satanás, que Lúcifer foi expulso do céu e arrastou uma terça parte dos anjos. Isso não é bíblico. engano, de persuasão. Não tá na Bíblia, tem um vídeo só sobre isso, vou deixar aqui nos cards. E ele engana os seus seguidores de tal forma que eles acreditam que estão realmente desfrutando do melhor da terra. Então, na verdade, o inimigo ele entra num lugar onde ele sabe que vai ter espaço. Claro, Na medida que igreja. você dá espaço, ele entra. Ah, outra coisa, a gente sabe, Jesus disse que o anticristo ia aparecer. Sim, é fato. Quer dizer, não tem como evitar. Não adianta a igreja falar, não, nós não vamos permitir que o anticristo venha. Né? Não, isso não. Não vamos impedir isso. Cara, eu queria fazer um vídeo só sobre o anticristo, porque eu vi uma coisa muito interessante numa pesquisa mais no âmbito histórico da Bíblia, não tanto de religioso, sobre Apocalipse, onde fala que todas aquelas coisas aconteceriam e fala sobre o anticristo e o número da besta. Na verdade, já aconteceu, porque a Bíblia tem uma forma muito específica de ser escrita, onde as letras, cada letra representa alguma coisa, uma simbologia diferente. Enfim, eu queria fazer um vídeo só sobre isso, sobre o Apocalipse já ter acontecido, o Apocalipse da Bíblia, na época lá que os judeus foram perseguidos, que os cristãos, logo no começo, quando houve essa conversão, o Apocalipse descrito por João já havia acontecido. Deixa aí nos comentários se você quer um vídeo só sobre isso. O diabo não corre o risco de, ao mandar alguém infiltrar-se numa igreja, de essa pessoa acabar aceitando Jesus? Porque vai estar no meio da palavra de Deus, gente orando, gente louvando a Deus. Como é que é isso? Claro. Eu acho que até que eles devem ponderar esse risco calculado. Isso aconteceu comigo, graças a Deus, né? Ah, é? Como é que claro, foi? Eu me converti numa Ele era um igreja. espião de Satanás. Ele era um infiltrado. Ele estava lá para desconverter as pessoas. E aí ele foi convertido. Você não esperava por isso. Igreja evangélica. Eu namorava com uma moça, vou ter que sumariar também, estamos na televisão, né? Mas eu namorava com uma moça evangélica, né? E Ela não sabia dos seus pais? Não sabia que eu tinha envolvimento com satanismo, com alta magia. E eu frequentava Alta magia. Mas a alta magia dizem que é a igreja com eles. E naquela igreja, eu me divertia de ir. Porque o líder de louvor daquela igreja, ele não era satanista, mas ele tinha um ponto de legalidade, tinha um pecado, e fazia com que houvesse uma contaminação naquele louvor, era um louvor que não passava do teto. E eu via as entidades, via os demônios ali. Até que uma ocasião, que eu fui naquela igreja, eu vi um pastor ali pregar. Eu nunca tinha visto aquele homem pregar até então, mas a hora que ele subiu no púlpito, aqueles demônios recuaram, se afastaram. Eu senti dele um ódio, uma ira, um ódio que ser humano não é capaz de sentir, um ódio que vem do inferno, e tentei lançar um feitiço contra ele naquele dia, não deu certo. Noutra ocasião, aquela moça tentou marcar, a moça que namorava comigo, marcou um encontro, uma reunião com aquele pastor, eu fiz feitiços, encantamentos contra ele, a noite inteira. Eu não sabia que satanista fazia feitiço. Eu acho... Eu vou pesquisar sobre o assunto, mas eu achei um nome um tanto quanto estranho. Se você aí sabe mais sobre esse assunto ou é satanista, deixa aí nos comentários. É feitiço mesmo? Pra mim que era ritual de magia ou ritual. Eu achei estranho essa terminologia. Eu vou pesquisar. E pensei que ia matá-lo, né? No dia do encontro ele não foi, pensei que realmente ele tinha morrido. E aí marcamos 3 vezes esse encontro, né? As 3 vezes eu fiz encantamentos, feitiços, pedi mais ajuda de outros feiticeiros, e todas as vezes ele foi sendo preservado. É isso que os satanistas fazem. Eles vão pra igreja e fazem feitiços para matar os pastores. É isso. O satanista vive em prol de ir pra igreja e matar os pastores para trazer o anticristo. Os satanistas fazem isso, galera. Vocês não sabiam? Cachorro, você não para, é o cão. É a Ravena, na verdade. Ravena! Ela não vai parar de latir. E até que ele acabou indo num desses encontros. Na última vez eu tinha certeza que o homem ia morrer, né? E quando ele apareceu, eu não conseguia nem olhar para ele. Era um homem cheio do poder do Espírito Santo, eu não sabia o que era isso, mas a impressão é que se eu olhasse para ele demais, se eu tocasse nele, eu ia cair por terra. Ele me levou para a sala dele, eu entrei primeiro, ele entra atrás de mim, tranca a porta-chave. Quando trancou a chave, eu falei, poxa, a coisa vai pegar para o meu lado aqui, né? Rapidamente olhei para a janela e vi grades na janela. Num cálculo rápido mental, descobri que eu tinha que emagrecer muito para passar por aquelas grades. E aqui eu falei, pastor, eu não quero mais falar com o senhor não, eu preciso ir embora. Né? E ele falou, olha, eu não vou falar com você não, filho. Você não quer conversar, não vou conversar, vou apenas orar por você. Impôs as mãos sobre minha cabeça, perdi a consciência, e foi uma guerra, foram 3 horas e meia ali. E... Ele sabia? Não sabia. Ele sabia apenas que alguma coisa estava de errado comigo. Tá. Quando ele orou, manifestou uma entidade, e ali foi uma guerra. E quando eu saí de lá realmente renovado, transformado por Jesus. E a tua irmandade, não foi atrás de você? Claro que foi, até hoje. Ah, é? Não desistem, não. Existe Mudam risco, as estratégias, existe né? risco de vida para quem abandona a irmandade? Existe.
Existe sim. Nós somos ameaçados e houve muitos atentados contra a minha vida, contra a minha pessoa, contra a minha família, que me fez já mudar de casa 3 vezes. A Ravena não para de latir, entendeu? Ela decidiu que é isso que ela quer fazer da vida dela. Meu Deus, meu cabelo. É isso que ela quer fazer na vida dela. O objetivo da vida da Ravena é atrapalhar os meus vídeos. Eu acho que ela tá infiltrada aqui. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu possa trazer vídeos sobre o satanismo e sobre o apocalipse, que são assuntos muito interessantes e que eu acho que poderiam agregar muito conhecimento à vida de vocês. Então deixa seu like, não esqueça de deixar o like, se inscreve no canal se você não for inscrito e deixa aqui nos comentários o que você acha, o que você achou desse vídeo e sugestão para os próximos vídeos. Enfim, é isso. Tchau!